Muito boa tarde, estamos ao vivo com mais um Extra Classe Web TV ao vivo e seja você muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje eu tenho ao meu lado a professora Simonete Almeida, que é diretora de organização da capital do SINT, e também o professor Hudson Guimarães, que é militante, assessor parlamentar do deputado Francisco do PT e foi dirigente do SINT. A gente vai falar aí sobre o tema fim do Fundeb, né? Extinção do Fundeb, é a morte da educação básica. Você pode mandar o seu comentário, a sua pergunta aqui através dos comentários no Facebook. Boa tarde, Hudson. Boa tarde, Simonete. Boa tarde. Bem-vindos. Boa tarde. Prazer imenso estar aqui. Não sei mais nada, agradecer o convite. A gente agradece vocês aqui e eu quero, Hudson, iniciar com você explicando para a gente o que é o Fundeb. Olha, o Fundeb é um fundo contábil que agrega os recursos financeiros de todos os municípios e do governo estadual, porque ele é um fundo de âmbito estadual. E eu digo muito que a presença do Fundeb é a consolidação da vinculação dos recursos para a educação. Estou dizendo isso porque nós vivemos um momento que a área econômica do governo brasileiro ameaça fazer a desvinculação. Enquanto que o que nós conquistamos com o Fundeb foi a consolidação da vinculação. Porque você tem a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases garantindo 25% para os municípios, obrigando os municípios a investir 25% dos seus recursos, e os estados também 25%, e a União 18%, mas o Fundeb ele faz uma reorganização nesses recursos, onde aquele município que com esses recursos tinha dificuldade de fazer sua educação acontecer, de fazer a valorização profissional acontecer, ele passa a ter uma condição, não ainda ideal, mas uma condição bem diferente. Eu me refiro ao piso salarial. Eu estou falando que o Fundeb, a importância dele reside no fato dele fazer o caráter redistributivo através dessa cesta de recursos e no fato dele trazer consigo a valorização salarial por meio da instituição do piso salarial para os profissionais da educação. Você está dizendo, Hudson, que ele redistribui, que ele tenta tornar igualitária a distribuição dos recursos para a educação e uma das consequências do Fundeb é a criação do piso salarial, né, que isso está dentro da valorização profissional. Perfeitamente, porque nós não podemos pensar em educação de qualidade se não pensar na valorização do profissional. Eu passei minha vida toda sendo dirigente sindical e perguntando, mas por que não falta determinadas profissões nos recantos do Rio Grande do Norte e falta professor de Química, Física, Biologia em escolas de Natal? Porque a valorização profissional, naquilo que é necessário que exista, ainda é uma conquista a ser consolidada. Mas o Fundeb, trazendo consigo, a partir dele, a Lei 11.494 de 2008, que obriga os governos municipais e estaduais a pagar um piso salarial que hoje não pode ser inferior a R$2.000, isso já é um avanço. E esse avanço, a gente pode falar que já é um avanço, comparando inclusive lá antes até mesmo do Fundef, até mesmo antes do Fundef, que o Fundef já começa a proporcionar esta melhoria. O Fundeb é a evolução do Fundef. O Fundeb é uma evolução do Fundef. Pois bem, antes do Fundef, lá por volta de 1995, que o Fundef é de 1996, um mosaico, ou seja, quando nós pusemos numa tela os salários dos professores municipais dos municípios de Natal, já era a era do real. Nós encontramos municípios pagando R$14,50. Portanto,
não pode se desconhecer que já com o Fundef e com a Lei 11.000, repito, 494 do Fundeb, nós conseguimos um avanço a partir da valorização profissional. Hudson, eu queria saber de você, para quem está nos assistindo, trabalhador, trabalhadora em educação, educador, na prática, qual a importância do Fundeb na vida desse profissional? Como é que é o impacto da existência do Fundeb no dia a dia, não só do profissional, mas também do aluno, da aluna? Olha, não só do aluno e da aluna, porque com esse caráter redistributivo, ele nivela, o que nós chamamos equaliza os valores, dá o exemplo dos 167 municípios. Veja só como é importante. Se não existisse o Fundeb, a per capita, um aluno ano no município de Marizal deveria estar em torno hoje de R$ 1.200 ano. Com o Fundeb, que o Marizal, quando levou para a sexta seus 25%, ele levou um valor de que cabia R$ 1.200. Quando retornou o recurso, que é o que nós chamamos, você está chamando a atenção, do nivelamento, do caráter equalizador, hoje é pouco mais de R$ 3.000 que recebe por um aluno ano. Então, isso não só beneficia as condições para se fazer uma educação de qualidade, se iniciar, se puder pensar na educação de qualidade. A partir dessa diferença de recursos, o Marizal é um exemplo de 70% dos municípios do Rio Grande do Norte. Você tem o Marizal, você tem todos, você tem São Paulo Potengi, você tem Parnamirim e tantos outros. Você tem um levantamento que nós estamos fazendo, ainda não concluído. Você tem, por exemplo, o Fundeb impactando. O que o município recebe do Fundeb impactando, comparando com o FPM daquele município, você tem que mais de 70% dos municípios, tá certo? Em mais de 70%, o Fundeb representa mais de 50%, ou seja, dobra essa relação. Então isso é da maior importância e com certeza melhora a circulação da economia do município. Eu faço muito uma junção dessa possibilidade que nós temos hoje do Fundeb se encerrar em 31 de dezembro de 2020 com a reforma da Previdência. Felizmente o povo brasileiro está indo às ruas e nós estamos chamando e lembrando a grande luta do dia 30 de maio, que é a questão da luta contrária aos cortes da educação. 14 de junho é uma greve geral que está marcada no país. Daí a importância para que a gente não tenha a reforma da Previdência aprovada e tenhamos então a instalação e o curso de votação no Congresso Nacional do Fundeb permanente. Porque se for o contrário, a reforma da Previdência for aprovada e se decretar o fim do Fundeb, se decreta a falência dos municípios brasileiros. Você imagina um município, como eu dei o exemplo agora de Marizal, que tinha uma receita a cada R$1 de FPM que ele arrecada R$4 de Fundeb. E se a gente chega ao fim desse mecanismo de financiamento da educação. Entre outras coisas, os municípios não vão ter como pagar nem mesmo o salário dos professores. Isso desaparece totalmente, porque é a partir do Fundeb que se tem essa garantia, a partir desse caráter redistributivo. O que a gente tem que realçar de positivo no Fundeb é o caráter redistributivo que se realiza com esse mecanismo de constituição de uma cesta com recursos vinculados
e o retorno para os municípios de acordo com a matrícula que aquele município tem. Quantidade de alunos, né? Com a quantidade de alunos que aquele município tem. Simonete, para complementar o que o Hudson estava falando. Boa tarde, né, pessoal e categoria aqui que participa junto conosco, e a Hudson, né, Denô, a equipe. Hudson, primeiramente dizer que é um prazer aqui compartilhar e debater um pouco sobre o tema, né? Uma pessoa que tem uma bagagem muito maior e muito mais superior, né? E que foi uma pessoa muito importante e ainda é na nossa instituição, né? Foi o sucessor de Fátima Bezerra, né? Quando era dirigente do nosso sindicato, e quando ele saiu, é importante dizer que quem sucedeu ele foi Fátima Cardoso, né? Então foi um grande elemento e ainda é uma pessoa muito importante para a nossa entidade até hoje. Então, para mim é um prazer enorme aqui estar com você aqui, viu, Hudson? Prazer é meu. E aí, assim, né, tentar contribuir um pouco, porque às vezes a gente mais nova tem que se esforçar muito, né, para tentar contribuir um pouco mais, né, Hudson? Mas o que eu compreendo desse processo, Denô, escutando aqui o Hudson colocando exatamente o que vem a ser o Fundeb, em termos práticos, os municípios grandes talvez não sofrerão esse impacto tão grande, né? Se o Fundeb, se a gente não conseguir construir e conquistar o Fundeb permanente, né? Porque a gente tem que estar sempre colocando à frente a nossa luta, a nossa bandeira. A bandeira hoje de luta é o Fundeb permanente. Porque uma vez que o Fundeb já provou que, ao longo desses 10 anos, ele provou que realmente é importante, que funcionou, né? Esse sistema de redistributivo, né? De repartição. Minha cara, Simonete, prazer imenso é meu de estar aqui partilhando essa transmissão com você. Mas você tocou os municípios, os grandes municípios, você se refere à capital dos estados. A capital e aqueles municípios como o nosso caso, Natal, vamos dar o exemplo de Mossoró e Parnamirim. Você tem razão, em parte, eles não se ressentem muito, não se ressentiriam com o fim do Fundeb, porque a cesta do fundo, hoje, a cesta, ela exclui, não vem para a cesta do fundo os impostos próprios. Me refiro ao IPTU, ao ISS, não é? Mas a nossa luta é que nesse processo de construção do Fundeb permanente, esses itens, também IPTU e ISS, estejam compondo a cesta para estarem, portanto, possibilitando o caráter redistributivo. É tão verdade isso, muito importante, isso que você traz dos grandes municípios. Porque quando a gente faz uma conta do impacto do Fundeb, por exemplo, na verba vinculada da educação, quando a gente faz essa conta, a gente tem 80% dos municípios do Rio Grande do Norte, o Fundeb impactando acima de 70% em relação a todos os recursos da educação. Você tem cerca de 20 municípios impactando entre 70% e 50%, e você tem um único município, que é Natal, exatamente nessa lógica dela, dos municípios grandes, que é Natal, que o Fundeb, o impacto do Fundeb no total da receita é de 44%. Por quê? Porque quando você pega a receita, eu estou falando da receita da educação, os 25% vinculados. Quando você pega a receita de Natal, você tem um incremento aí de IPTU, né? Você tem um incremento de ISS, que são os dois tributos que têm uma dimensão, um aquecimento maior, traz para a economia. O que ocorreu na composição do Fundeb lá em 2006, que nós inclusive, em 2006, nós tivemos inclusive
a então deputada federal, hoje nossa governadora, relatando a 11.494, a lei do Fundeb, não é isso? E hoje a gente tem o prazer de tê-la não só como governadora, mas a governadora Fátima Bezerra, para o internauta que ainda não tem essa informação, liderando a luta pelo Fundeb permanente de todos os governadores do estado. Ela foi eleita, portanto. Acho que, inclusive, Hudson, eu ia até te perguntar como é que está, se tem algum projeto em andamento para tornar o Fundeb permanente, já que ele tem um prazo de validade 31 de dezembro de 2020, está chegando ao seu fim. E como é que está essa situação nesse momento? Tá sim. Veja, a proposta que os governadores subscreveu, essa proposta foi apresentada no Senado, pelo presidente do Senado e o senador do Amapá, Randolfo, não é isso? Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, e está sendo relatada pelo senador Flávio Arnes, do Paraná, da Rede, do Partido Rede do Paraná. É a chamada PEC, e está subscrita essa emenda, essa proposição, com o nome de PEC 65. A nossa Confederação dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, já enviou ofício ao relator Flávio Arnes, solicitando que seja incorporado o relatório dele, que ele vai apresentar, aquilo que é defendido pela categoria, pela confederação, do projeto de emenda constitucional 1515, que tramita na Câmara, tá? Então, esses são os dois projetos, tanto na Câmara, o 1515, como o do Senado, o 65, que tem a ver conosco, né? Aqui com a assessoria que eu faço ao deputado Francisco, e tem a ver, que por falar em assessoria ao deputado Francisco, é um ambiente importante de informar que no dia 12 de agosto nós vamos ter, às 14 horas do dia 12 de agosto, uma audiência pública que o deputado Francisco requereu para discutir o Fundeb permanente. Tá? E segunda-feira agora vai ter uma outra audiência. Muito bem. E segunda-feira à tarde, no dia 27, segunda-feira agora de maio, no dia 27, no auditório lá do IFERN, nós vamos ter uma audiência requerida pelo deputado Alisson, pela deputada Isolda e pelo deputado Francisco, para discutir os cortes na educação. Então, a discussão dos cortes na educação tem, inclusive, a ver com o tema dessa transmissão para a qual nós estamos fazendo, que é o anúncio da morte do Fundeb. Mas isso a gente tem que se contrapor para a gente anunciar nesses próximos dias a votação do Fundeb permanente, que é a votação da educação de qualidade, que é a votação da inclusão. Por falar em inclusão, é importante falar que um dos aspectos mais importantes do Fundeb é o seu caráter abrangente. Mas, Hudson, o que é isso? O que é isso é que antes do Fundeb, quem queria fazer educação, o município que queria atender a educação infantil, não tinha como, porque não tinha recursos, não tinha verba, como a minha colega Simonete chamou há pouco tempo aqui, verba carimbada. Então me lembro bem que lá em Todos, ainda bem próximo de eu sair da direção do sindicato, exatamente antes do Fundeb, em 2005, se pagava em Todos a um professor de educação infantil menos de 1/3 do que se pagava a um professor
do ensino fundamental. E com o advento do Fundeb, o financiamento foi ampliado, portanto abrangente, não só para aquilo que vinha sendo posto antes com o Fundef, que era só fundamental, mas para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, esse caráter abrangente... Para explicar para o pessoal essa diferenciação, o Fundef atendia só a educação... o ensino fundamental. Ensino fundamental. O Fundeb abrangeu toda a educação básica. E aí, mas isso tem a ver com por exemplo, com o salário? Só tem a ver exatamente por conta da ausência desse caráter restritivo anteriormente do Fundef, que nós tínhamos os professores do ensino fundamental ganhando uma quantia na rede estadual e os do ensino médio não ganhavam o que ganhavam do ensino fundamental. Havia uma desigualdade muito maior do que a que existe hoje. Porque não havia esse financiamento abrangente. Esse entendimento. Esse entendimento. Eu vou pedir para a Simonete complementar para a gente chamar um intervalo, Bom, Simonete. o que eu estava colocando era exatamente o que o Hudson colocou, que assim, os municípios, quando a gente coloca a morte, né, a morte da educação básica, isso. é porque se a gente não conseguir essa aprovação do Fundeb permanente, os municípios pequenos, eles terão um impacto muito grande, eles não terão como fazer o desenvolvimento da educação pública, né, da educação básica. Que já passa por uma série de problemas, né, na atualidade. Pequeno, exatamente, não tem recursos suficientes, porque o chamado cestão que o Hudson colocou, né, que ele junta o apanhado de todos os municípios e depois ele redistribui de acordo com o número de alunos. Então, é isso que faz funcionar a educação básica hoje no Brasil. Ela funciona justamente por conta dessa redistribuição. Então, se ele não aprovar o Fundeb permanente ou a renovação do Fundeb, né, que seja a renovação do Fundeb, não terá como os municípios pequenos funcionarem, porque ele não terá recurso destinado para a educação que faça funcionar tanto na parte funcional mesmo, a parte básica, o básico mesmo de alimentação escolar, de recursos para manutenção da escola, como também na parte de pagamento de pessoal, de pagamento de servidor, é importante que os servidores saibam disso, pagamento de professor também, tudo isso está atrelado ao Fundeb. Basta vocês recordarem, a gente lembrar, que agora essa situação do estado do Rio Grande do Norte, né, que passou esses últimos anos com atraso de salários, qual eram os servidores que estavam recebendo em dia? Somente a educação, né, e algumas outras categorias pequenas. Por que a educação estava recebendo em dia? Graças ao Fundeb. A educação estava recebendo em dia exatamente por conta desse fundo, do Fundeb, que a gente chama, eu uso muito o termo verba carimbada, né? Que são os recursos que eles são exatamente destinados para o desenvolvimento e valorização da educação. Isso é a garantia, foi a garantia que estávamos recebendo os salários em dia. Tanto que os aposentados, eles perguntavam muito e colocavam, mas por que a ativa está recebendo em dia e os aposentados não? E aí a gente ia explicar, porque na hora que se aposentava, deixava de fazer parte daquele fundo. Fontes diferentes. Fontes diferentes. E passa a fazer parte de outra fonte. Isso. É isso? Parte do IPER, no caso, né? Tá aí a explicação. E aí a gente também é importante aqui resgatar a emenda, né? A emenda constitucional 95, que era a que a gente chamava de PEC, né? A PEC 95. PEC da morte. A PEC da morte, que tanto falamos que foi aprovada em 2017, né? 2016, né, Não, Hudson? acho que foi 2017. Não, 16. 16, né? Eles estavam com muita sede ao pote. Assim que Temer chegou, né, com bastante força. Ela congela, né? Ela congela todos os investimentos na área sociais, da saúde e educação ao longo de 20 anos, não é isso? Então, se a gente não conseguir derrubar essa medida, essa emenda constitucional 95, então também como é que a gente
gente vai conseguir aprovar o Fundeb? Não tem como. Então, uma coisa está também atrelada à outra. Então, tudo isso que a gente está colocando aqui faz parte dessas lutas que chamamos a categoria e a sociedade a participar. Quando a gente chama a sociedade a defender a educação, a ser contrário aos cortes que o governo atual está fazendo nas universidades e nos IEFs, também estamos defendendo a educação básica. Eu acho que... Também estamos defendendo o Fundeb. Eu acho que... Né, Hudson? Claro, eu acho que tem... Eu estava aqui me lembrando, né? Para muita gente que não acompanha a dinâmica da educação brasileira, da educação no Rio Grande do Norte, ou se despassa, enfim. Mas por que foi tanta gente à rua, né? Por que o Rio Grande do Norte e o Brasil todo deu tanta gente nas ruas nesse dia 15 de maio passado? Dia 15 de maio, que era uma greve, uma chamada somente da educação, né? Foi a CNTE que chamou, se tornou gigante. Porque, contra a reforma da Previdência, né? Na ocasião aí, quando a população, quando o ser humano, né? Eu falo para a população, quando o ser humano experimenta, tem a oportunidade de conhecer, lhe é dada a oportunidade de ele conhecer aquilo que lhe faz evoluir, ele não quer voltar a tempos que ele não tinha direito, que o direito era negado, não é? Porque a gente viveu a vida inteira, durante 100 anos, o Rio Grande do Norte com 2 unidades de educação profissional, mantidas pelo governo federal, que é em Natal e em Mossoró. E de repente, passados em torno desses 12 anos, né, do período dos governos Lula e Dilma, a gente sai de 2 para 19. Aliás, desculpa, 20, aumentamos 19, sai de 2 para 21. Para 21. 21. Eu estou fazendo esse comparativo para chegar no seguinte, não é? A luta pelo Fundeb, se tratando da educação básica, também com certeza vai encher as ruas, vai conquistar mentes e corações desse país. Porque os pais que nos assistem nesse momento sabem muito bem o que era a escola quando não se oferecia a creche, quando não se oferecia a educação infantil, porque a educação infantil é dividida em 2 etapas, 0 a 3 e 4 a 5, não é? Sabe muito bem o que é a escola. Inclusive toda a literatura que aprofunda a qualidade, que estuda sobre a qualidade da educação, é muito clara, muito incisiva em dizer que essa qualidade depende do acesso ao universo letrado. E o universo letrado no sentido de que as crianças logo tenham acesso às letras, à leitura, a contar. E o Fundeb trouxe esse acesso. Eu vou passar para a Simonete. Eu vou mais além, Hudson, quando você coloca da educação infantil. Eu vou mais além. Não só a educação infantil, porque eu me lembro até a década de 80, onde eu era estudante, ainda do ensino fundamental, eu cheguei a assistir aula sentada no chão. A alimentação escolar era de péssima qualidade, não havia nutricionistas, não havia essa riqueza que é hoje. A escola pública só tinha giz e quadro, o quadro negro e o gizinho de pó. Você chega nas escolas hoje e as escolas ainda não estão como nós precisamos, não. Mas avançou muito nesse sentido. Claro. O livro didático, com o Fundeb, todas as crianças e os jovens recebem o livro didático. Naquele tempo, não havia isso. Não havia livros didáticos. Que todos os anos eu tive acesso aos livros didáticos. Era apenas para as escolas privadas ou para alguns pais da escola pública que podiam comprar um livro de língua portuguesa ou língua matemática. Coitada das outras disciplinas. Os professores nem se atreviam a adotar um livro. Isso aí, nisso tudo está o Fundeb. Então, tudo isso aí está contido. Então, se
O Fundeb, se a população, as mães, os pais, os jovens, as crianças, não formos às ruas em luta do Fundeb, Hudson, é a gente abrindo mão da educação pública do país. É abrindo mão, é dizendo que ela não tem importância. Porque todo pai e toda mãe que tivesse a consciência do que vem a ser esse fundo para o desenvolvimento e para o funcionamento da educação básica, vai sim nesse dia fazer questão até de faltar seu trabalho se for preciso, para ir nas ruas, dizer para esse presidente que está aí, para esse sem futuro, você não pode dizer não, Hudson, mas eu posso, que nós não aceitamos retrocessos a esse ponto na educação brasileira. Eu vou fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar discutindo sobre o Fundeb. Até já. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com a Extra Classe Web TV, hoje com a professora Simonete Almeida, que é dirigente do SINT, diretora de organização da capital do SINT, e com Hudson Guimarães, que é professor, militante, assessor parlamentar do deputado Francisco do PT e foi dirigente do SINT lá pelos anos 90, né? 92 mil. 92 mil. Até 2006. E antes da gente retomar a discussão sobre o Fundeb, eu vou pedir para o Augusto colocar aqui para a gente os endereços das redes sociais que a gente tem do SINT, para fazer aquela divulgação que a gente sempre faz, Augusto. A gente tem aí o Twitter, o Facebook, o Instagram, o canal no YouTube, né, o programa todo domingo que a gente tem também, o site, enfim. Além dos jornais e revistas que o SINT tem, enfim. É um conjunto aí de uma gama da comunicação do SINT. E dia 30 de maio, né, que é o segundo Dia Nacional em defesa da educação pública. Aqui em Natal vai ter um ato, eu vou pedir para o Augusto colocar para a gente a divulgação que o SINT está fazendo. Ó, 14 horas o ato em Natal, concentração lá na Praça Cívica, aqui no centro de Natal. O SINT vai estar apoiando. Reforçando, pessoal, que aqui a luta, quando ele coloca a nossa luta também é deles, a luta deles também é nossa, vamos para as ruas reforçar, dizer sim que os estudantes estão junto conosco, não só apoiar, mas participar, fazer parte, também ser sujeito do processo, estudantes e professores. Isso, e eu quero lembrar também, né, do dia 14 de junho, que é a greve geral. Vou pedir para o Augusto colocar para a gente a arte que a CUT preparou, né, que é em defesa da aposentadoria, né, dia 14 de junho, que as centrais sindicais estão chamando, a CNTE também chamando, os sindicatos, o SINT vai estar presente, que é contra a reforma da Previdência e também em defesa da educação pública. Tá bem. Né, porque uma coisa não anula a outra, as duas Isso, coisas não. se somam. E né? o 27? E o 27 também de... Segunda-feira. Segunda-feira, né? Segunda-feira, Por favor, 27. Segunda-feira, 27, às 14 horas. 27 de maio, né? Segunda-feira, agora 27 de maio, Isso. às 14 horas, no auditório do Inferne. Uma audiência pública chamada pela Assembleia Legislativa, iniciativa do deputado Alisson, deputado Francisco do PT e da deputada Isolda, com o objetivo de discutir as consequências dos cortes de recurso financeiro para a educação brasileira, tá? E aí é importante falar que não tem como se fazer discussão
como algum setor da imprensa tenta impor, de fazer a discussão colocando um nível da educação contra outro. Isso não existe. Sim. Tá Isso é bem comum, comparar nível superior com a educação básica. Exatamente. É um nível em oposição a outro. Mas sabe por que também tudo isso, Hudson? Tem raiz, porque o próprio ministro da Educação, ele colocou, né, para os governadores, quando ele recebeu os governadores para falar do Fundeb permanente, ele colocou que o país estava em crise e que precisaria escolher se iria investir em educação básica ou em educação superior. O próprio Bolsonaro disse que o Brasil gasta muito com a educação. Vai escolher onde gastar. Educação não é gasto. Recentemente ele falou isso, mas também o próprio presidente. Isso é para tentar confundir a população. Exatamente. Por que eu digo isso assim de forma bem taxativa? Porque ao longo dos 8 anos do governo Lula e dos 5 anos do governo Dilma, nós provamos, eu estou falando aqui como alguém, no caso, um profissional que esteve no Ministério da Educação de 2008 para 2016 e pude ver de perto como é real se poder fazer acontecer a educação tanto no nível básico como no nível superior. Mas de que forma, Hudson? Você tem o aumento, a indução que o governo federal fez, que a União fez, para que as matrículas da educação infantil crescessem. Em 2003, você tinha apenas 9% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas, e você tem hoje aproximadamente 40% dessas crianças matriculadas. Isso porque houve indução. Indução de quê? Houve políticas públicas orquestradas para impulsionar essas matrículas. Na educação infantil você teve o financiamento com o Fundeb, você teve a construção de creches com o Proinfância, creches bem construídas, bem estruturadas, que não faz, poucas escolas de educação infantil da rede privada, eu até nem sei se existe aqui no Rio Grande do Norte, tão bem estruturadas do ponto de vista físico e de ofertar condições de biblioteca, de sala multifuncional, como as creches pró-infância. O Rio Grande do Norte ganhou nós contabilizamos 101 creches aqui no Rio Grande do Norte, das quais 14 aqui em Natal. São os CMEIs, né? São os CMEIs, muito bem, são os 6 meses. Então você tinha o recurso financeiro, você tinha a infraestrutura através das creches e você tinha o pró-infantil para formar os professores. Então, o tripé dessas 3 políticas públicas, uma ligada com a outra, resultou em aumentar a matrícula de 9% para, hoje, 33% nas creches. Pois não? Não, pode complementar, Hudson. Aí você tem o ensino fundamental, que no período que nós vivenciamos, anterior a esses governos que estão aí, tá? Você tem o ensino fundamental sendo incentivado com um plano de ações articuladas, que antes dele, dos 5, o plano de ações articuladas incentivando através de complementação de recursos, suplementação de recursos para a infraestrutura escolar. Antes do plano de ações articuladas do PAR, 10% dos municípios levavam dinheiro do FNDE. Com o PAR, só 10% dos municípios não usufruíram dos recursos do FNDE, uma inversão, tá? Pode pesquisar isso, que isso é um dado concreto. Aí você tem o ensino médio, que antes
não tinham financiamento da educação, que passou a ter, e você tem uma implementação no ensino médio, uma ampliação da rede federal de ensino, né? Onde você tinha, passamos a ter mais 400 escolas. O Rio Grande do Norte já disse, é um exemplo disso, que passou de 2 para 21 escolas. E você tem a educação superior aumentando suas matrículas, mais que dobrando, por indução da política. Então, isso mostra que nós podemos caminhar, o Brasil pode caminhar através do governo da União, incentivado pelo governo da União, para fazer circular recursos nos 2 níveis da educação pública brasileira. No nível básico, com as 3 etapas, infantil, fundamental e médio, e na educação superior, com suas modalidades de ensino, pesquisa e extensão. Portanto, o discurso de dizer que vai cortar o dinheiro da educação superior para investir na básica, trazer para a educação básica, isso não existe, porque inclusive houve um corte de cerca de R$1 bilhão na educação básica. Também na educação básica. Muita gente não sabe disso. E também assim, né, Hudson? Você falou muito bem aí da educação infantil, do ensino superior, da expansão dos IEFs, né, que abrangeu um número muito maior de alunos. E ainda sem falar na questão das cotas, né, que além de ampliar, ela oportunizou, porque as cotas muito bem lembrado, vindas das escolas públicas, né, 50% para alunos de escolas públicas. Então, isso fez com que alunos vindos de periferias tivessem oportunidade ao ensino médio de qualidade, né? E com isso tendo também a oportunidade e uma chance muito maior de também entrar nas universidades. O processo de interiorização que aconteceu também com o país, a União fez. Me permita, minha cara professora Simonete, você falou agora, deu um dado agora que precisa ser divulgado e me permita passar o meu sentimento. Pode passar. Tá? Anterior ao dia 15, houve o dia 13, não foi? Não foi uma marcha dos estudantes? 2 dias antes. Tivemos... Foi sim, que deu 3, 4 mil estudantes. Não foi exatamente dia 13, mas foi dias antes. Dias antes. Exato, deu 2 ou 3 dias antes. Mas vamos ficar mesmo com o dia 15. Em relação ao acesso das classes populares às universidades. Com as cotas e com as políticas, com as políticas sociais de inclusão, exatamente, como Bolsa Família, dentre outras. Isso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, e eu confesso a vocês que eu fiquei emocionado, foi porque no dia 15 eu olhava para a fisionomia dos jovens que estavam lá e não pude captar ali nenhum jovem cuja renda familiar dele fosse acima de 5 salários mínimos em casa. Eu não pude captar isso, certo? Então, isso mostra que existem setores da sociedade brasileira, que não somos nós, mas com receio de abrir as portas da universidade, da educação profissional, tá? Da educação pública como um todo, para as classes populares. As trabalhadoras, na verdade, eles querem frear esse processo. Né? Exatamente, as classes populares regredir isso aí. Que estavam nas ruas. Exatamente. A classe popular que estava na rua, né? Nesse dia 15 de maio, que vai, com certeza, para o dia novo, 30. O dia 30 e o dia 14 de maio. É a classe, né, a classe popular, a classe dos trabalhadores. Eu costumo, não sei se isso é ruim, mas eu costumo dizer os trabalhadores de mais baixo escalão no sentido financeiro, né? Claro. Não é escalão no sentido qualidade, mas no sentido financeiro, onde esses que ganham menos, incluindo todos, né? A doméstica, que foi... Dentro dessas políticas, também muito importante a questão da regularização de direitos trabalhistas, né, Hudson? Eu acho que isso também entra nessa questão aí de amplidão, né? Que está sendo atacado.
nesse Também. momento. Também. Então, você vê, é doméstica, é filho de pedreiro, é filho de professor, é filho de que mais aí? De serviços gerais. Quer dizer, são oportunidades que estão sendo dadas, né, a esses filhos desses trabalhadores a ter direito a uma escola também de qualidade. E por que não ter direito a estudar no IF? E por que não ter direito a fazer uma universidade, né? Só quem tem direito é quem tem dinheiro? É quem é da classe superior? Não. Então, e além de tudo isso, o que a gente também percebe é que nesses 12 anos do governo Lula e Dilma, não ainda o suficiente, mas foram governos que investiram mais de 4 vezes na educação. Isso é um dado muito importante, né? Então, são todas essas políticas onde você vai, se você for somar, então você vai ver que houve crescimento educacional no país, em todas as esferas, na educação infantil, no ensino fundamental, básico, médio e superior, né? Denô, só um ponto que também a gente aqui não deu tanta ênfase, que eu gostaria que a gente já está terminando o segundo bloco, né, de dar uma ênfase. A gente está no meio do segundo bloco, eu tenho aqui alguns questionamentos para fazer. Também em relação à questão da valorização profissional, né? Eu já tenho mais de 25 anos no Estado e eu me lembro que eu faço muito a comparação, eu sempre trago esse exemplo. Logo quando eu entrei no Estado, eu fazia um cursinho de inglês e eu pagava 1/3 do meu salário nesse cursinho de inglês. E aí, se você for olhar hoje quanto é um cursinho de inglês, é um cursinho desses baratos, viu? E você vê quanto é o salário nosso hoje, aí você percebe a valorização. A valorização que ainda não é o suficiente, mas que foi uma valorização que ela veio exatamente também com o Fundeb. E aí, lembrando que se a gente não conseguir aprovar o Fundeb, aquele reajustezinho que a gente tem todo janeiro e que muitas vezes a gente precisa entrar numa greve para conseguir esse reajuste, como, por exemplo, na greve do ano passado da rede municipal, onde o prefeito ainda está nos devendo 5 meses de retroativo, mesmo com todas essas leis, lei federal, lei municipal que a gente tem aqui em Natal, mas eles ainda acham brechas para não pagar os direitos. Então, sem essas leis, sem essa verba carimbada, sem a aprovação do Fundeb, gente, o reajuste, tchau. Não terá mais não, viu? Beijinho, beijinho, tchau, tchau, né, a Xuxa? Simonete, eu quero saber de você como é que está a discussão do Sint com a base sobre o Fundeb, né, e como é que a CNTE tem pautado essa questão com os sindicatos, com as entidades filiadas. Eu me recordo que, inclusive, em fevereiro e março, o Sint fez 2 jornadas pedagógicas, né, Natal e Estado. Inclusive, o Hudson estava lá falando sobre o Fundeb, né, tratando disso com a categoria. Esse ano nós resgatamos, né, a jornada pedagógica de suma importância. A gente já tem aí outros programas também para ainda esse ano a gente chamar a categoria para alguns seminários para abordar também esse tema. Mas aí, apesar de ser uma bandeira de luta permanente, né, tanto da CNTE, da nossa confederação, como do Sint, uma bandeira de luta, o Fundeb, nesse momento agora, nesses próximos dias, a maior luta está pela não aprovação da reforma da Previdência. Então, ela está coladinha, né, o debate do Fundeb, e é por isso que a gente trouxe esse tema hoje para cá, porque é um debate que nós não podemos deixar de lado, não podemos esquecer, mas a pauta do dia hoje é a reforma da Previdência. Então, a gente hoje tem que somar mais, né, dentro da reforma da Previdência. Não aprovação, mas também não esquecer dessa. A possibilidade de se chamar, se não esse ano, ano que vem, uma greve nacional geral, né, da educação em prol do Fundeb. Já em 2017 aconteceu, se eu não me engano, em defesa do piso, né? Ainda esse ano estamos já trabalhando nessa perspectiva de ainda esse ano já fazer essa grande mobilização, essa grande greve geral da educação, né, em função do Fundeb, porque ele só tem vigência até abril de 2020, né, Hudson? Dezembro de 2020. Mas a vigência dele, né, até abril, né?
a questão do desenvolvimento, né? Dos recursos. Não. Ele é até dezembro de 2020. Até dezembro de 2020. 31 de dezembro de 2020. Então, pronto. Antes de encerrar esse bloco, vocês que estão por dentro da educação, eu queria saber se, na opinião de Hudson, de Simonete, se os trabalhadores da educação, as trabalhadoras, têm noção exata, a ideia do que é que está em jogo a partir da extinção do Fundeb, da importância que ele tem? Sim. Se não estão, se tem alguém ainda que não tem... O chamado está sendo feito agora. Exatamente. O chamado está posto. O chamado está posto porque nunca foi tão fácil comparar. Imagine de novo, né? Já falei antes, eu vou falar novamente, sobretudo para o internauta que está chegando agora, né? Agora, nós temos um exemplo do Rio Grande do Norte que se aplica a todos os estados brasileiros, sobretudo os estados nordestinos. Nós temos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Desses, o Fundeb, juntando o dinheiro da educação, a verba vinculada da educação, incluindo-se aí o que vai de Fundeb para aquele município, vou dar um exemplo de Marysal, certo? Então, 70% desta verba é o Fundeb. Oriunda do Fundeb. Ou seja, de cada R$10, 7 é do Fundeb. Isso em 70 municípios do Rio Grande do Norte. Pode parecer redundante, mas é nessa relação mesmo, 70 e 70, tá? Então, se hoje já é difícil, muito difícil, fazer educação de qualidade, que é o que nós queremos, construir a educação para que ela seja de qualidade, para que quem saia daquela escola tenha condições de competir no mercado de trabalho com quem tem acesso aos mais variados instrumentos de estudar, tá? Se já é difícil, imagine com um município que não vai receber, com a queda do Fundeb, não vai receber R$3.200 ano por aluno e vai receber R$1.000, R$1.200. O impacto vai ser imenso. O impacto vai ser tenebroso, né? Você deixa de receber R$3.500 por cada aluno, você tem 1.000 alunos na rede, aí você deixa de receber R$3.500 por aluno, passa a receber R$1.200 por aluno. Essa é a realidade para 70% dos municípios do Rio Grande do Norte, não existindo o Fundeb. Então, como a minha colega Simonete falou, dar um tchau a piso salarial, não só a piso, mas a todas as condições de infraestrutura que nós conseguimos ao longo desse tempo. Eu sou de um tempo, tenho dito muito isso, que é esse tempo que pode voltar se o Fundeb acabar. Eu sou de um tempo que Natal tinha 38 escolas. Na rede municipal de ensino, que hoje são 145 escolas, no meu tempo, tinha lá em 79, 80, tinha 38 escolas. Dessas escolas, apenas uma única tinha biblioteca e instalações sanitárias. As demais, nenhuma tinha. Caracas. Tá? Informação importante. Então, esse comparativo, traçar, né, para que as pessoas possam compreender. Hudson, como que isso hoje melhorou? Melhorou em função da luta da sociedade, da luta dos trabalhadores de educação, organizados nos seus sindicatos, no caso, das políticas educacionais, das políticas da educacionais, que é uma conquista, não é uma dádiva, tá? Que trouxeram para o centro do debate as condições de trabalho, e aí não só as condições focadas na melhoria salarial, mas focada também nos instrumentos que permitem a melhoria salarial, seja no acesso à tecnologia da informação, que hoje é uma realidade, não é isso? Seja no acesso à leitura através das bibliotecas,
através da prática de esportes. Quer ver uma coisa? Nós, nessas experiências que tivemos, de mostrar que se faz o financiamento da educação sem ser em oposição um nível ao outro, nós construímos centenas de quadras esportivas. Centenas de quadras esportivas no Rio Grande do Norte, dezenas, e no país muitas centenas, para dar essa condição daquela criança que não conhece esse espaço de uma quadra, poder ter isso na escola. E ainda não foi o suficiente, né, claro, Hudson? Porque ainda tem escolas que não têm. E isso demonstra estado, né? Estado ruim. Aí a gente faz o chamado, aproveita esse espaço aqui, brilhante espaço, né, oportuno, para fazer o chamado ao internauta que está aqui conosco nessa transmissão, vir somar conosco nessa luta. Não é uma luta de Hudson, não é uma luta de Simonete, não é uma luta do Cinti, não é uma luta de ninguém isoladamente, é uma luta da sociedade brasileira, da sociedade norte-riograndense, por condições de trabalho e por uma educação que contribua com a transformação dos seres humanos. Para isso, e que dê oportunidade. A educação é quem é a porta de entrada de uma nova vida. E isso, para acontecer, o aluno, o estudante, a sociedade tem que ter acesso a uma educação de qualidade, e as escolas têm que ter devidamente equipadas, e para isso tem que ter financiamento. Para ter financiamento tem que ter o Fundeb permanente. Simonete, para a gente concluir esse bloco. Você perguntou o que o Cinti estava fazendo, qual a luta em relação ao Fundeb, né? E aí eu estava aqui lembrando, né? Fizemos a abertura, né, com a Semana Pedagógica, né? A Jornada Pedagógica. A Jornada Pedagógica, onde colocamos... 2 jornadas, né? Um em fevereiro e outra em março. Rede municipal e estadual, onde colocamos o debate, né? Um dos temas foi o Fundeb permanente. E aí temos também temos debate em algumas escolas, as escolas que se propõem com a comunidade escolar a marcar uma data e chama a gente do Cinti, a gente vai lá, dá um jeitinho, com um pré-agendamento para contribuir nesse debate, né? Tanto sobre a reforma da Previdência, quanto em relação ao Fundeb, né? Para levar mais explicações, né? Mais detalhada que possa. E a nossa revista, o nosso jornal, né? Extra Classe, o último jornalzinho que fizemos uma segunda remessa, porque a primeira esgotou, né? Entregamos todos. Está muito boa também, e tem 2 páginas que é só sobre o Fundeb. É uma matéria sobre o Fundeb permanente. Tem 4 páginas do E5 só falando sobre a reforma da Previdência. São 6. 6, com tabelinha e tudo explicativa, né? Como é hoje e como será se a reforma da Previdência for aprovada. A gente fala também sobre a BNCC, a gente discute sobre a democracia na escola. Quer dizer, a nossa revista, eu chamo muito revista, mas é jornal, né? O Extra Classe. O Cinti vai estar lançando um novo jornal do município, né? Essa semana, inclusive. Excelente. Ontem eu entreguei em umas escolas e coloquei exatamente isso. Ele é fonte de pesquisa. Porque o que a gente coloca ali é baseado em pesquisas e em fatos reais. E complementando, Simonete, esse jornal Extra Classe que você se refere do Estado, nessa semana agora, o Cinti vai estar lançando o jornal do município de Natal, o novo jornal Extra Classe do município de Natal. É isso aí. Então, a gente está sempre em constante, né, em constante debate, e sempre que precisar, a escola solicita, que a gente também está pronto. Ok, Simonete e Hudson, a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. O Cinti está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.
O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com a Extra Classe Web TV ao vivo hoje com Simonete Almeida e Hudson Guimarães. Simonete, que é diretora do SINT e professora, e Hudson Guimarães, que é assessor parlamentar do deputado Francisco do PT, é professor, militante e foi dirigente do SINT. E nesse domingo a gente tem mais um Extra Classe TV com a apresentação do Leuton Lima. E ele traz um resumo para a gente. O programa do SINT-RN dessa semana traz a alegria dos contemplados com mais um bloco de autorizações judiciais para o pagamento de ações conquistadas pelo SINT-RN na Justiça. No estúdio, o professor José Keoma explica por que o SINT está convidando os trabalhadores e trabalhadoras em educação para se integrar às manifestações em defesa da educação programadas para esta quinta-feira, dia 30. O Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos a partir das 10 da manhã pela TV Ponta Negra, mas você pode assisti-lo via internet, no site, fanpage do Facebook e YouTube, e ainda ouvir a versão para a rádio nos programas das regionais do sindicato ou pelo podcast no site do SINT-RN. Ok, Leuton, valeu. E Simonete, dia 4 de junho, vou pedir para o Augusto colocar para a gente na tela, tem a Assembleia da Rede Municipal de Natal, né? 2h30, lá no auditório do SINT, né? Da sede estadual. Beleza, que é a tarde. Isso. Né? A continuidade das discussões sobre a pauta da categoria, sobre essa paralisia nas negociações, né, por parte da Prefeitura. E dia 31 tem audiência entre o SINT espero que novamente, e a nova Secretaria de Educação, né? Que não desmarquem, né? Esperamos que não desmarquem, como vem acontecendo desde de fevereiro para cá, que marca, desmarca, a gente corre atrás. E aí entrou a nova secretária agora da Educação e seremos recebidos, né? Espero que avancemos na pauta, né? Vamos aqui para fazer leitura dos comentários que vocês mandaram aqui para a gente, podem continuar mandando. Temos aqui a Neta que manda um oi para a gente, a Fátima Gomes diz que está na escuta lá na Regional de Açu, ela diz que ama esse programa e manda aqui um abraço para os companheiros Simonete e Hudson do SINT. Um abraço também, viu, Fátima? O Rômulo Arnaud, que é professor, dirigente do SINT, coordenador-geral do SINT, lá em Mossoró, está mandando aqui um alô para a gente, disse que está nos assistindo, um abraço para o Rômulo. Muito bem, Rômulo, valeu. Um abraço, meu caro Rômulo. A Irane Almeida pergunta, boa tarde a todos, gostaria de saber quando a governadora vai pagar o atrasado de 2018, porque agora em maio e junho ela vai pagar 2017. Será que ela vai pagar 2018 só em 2019? O planejamento do governo, né? O governo está trabalhando, isso é o que se coloca para a gente, né? Que consiga vencer essas folhas, né? Ainda este ano. Mas como ela trabalha muito no real, né? No que de fato se consegue, né? Para o Caixa do Estado, aí só apresentou essas datas que foi para o pagamento do 13º de 2017, né? Pagar em maio e junho, isso, né? Mas aí posterior a esse pagamento está se batalhando aí para novos recursos para poder avançar nos demais folhas que estão em aberta. E, inclusive, Simonete, o Fórum vai se reunir com a governadora dia 12 de junho, essa audiência que foi marcada. Exatamente, que ontem. O Fórum ele está bem atuante, né? Uma coisa muito boa no Fórum é que conseguiu unir mais as categorias, né? Parece que há coisas ruins que vêm para o bem, né? Com esses atrasos de pagamento, as categorias da rede pública, né, do Estado, conseguiu se unificar e o Fórum está bem consistente e bem unificado nesse sentido. José Keoma, que é professor e dirigente do SINT, diretor da Educação Infantil, que inclusive, como a gente falou aqui, vai estar domingo no Extra Classe TV, manda boa tarde para a gente, diz que é ótima discussão sobre Fundeb permanente. Um abraço para o Keoma.
Brigada que ama aí até domingo, né? Até domingo, isso, 10 horas na TV Ponta Negra. Repetindo, a Neide Moraes diz que quer, né? Eu preciso, recebemos atrasados. Vão lutar por essa causa que está sendo esquecida. Tá, faz aqui a... Não está sendo esquecida, não. Ela está sendo, porque é uma causa que ela não é do SINT-RN, né? Ela é do Fórum, porque são todos os servidores É uma luta unificada, né? É uma luta unificada. E que não está esquecida. Foi o que eu coloquei aqui. Então, o Fórum, ele está em constantes reuniões, em constante diálogo com o governo. É um governo que entrou, que ele está recebendo o Fórum, está dialogando, está avançando nas propostas em relação ao cronograma de pagamento, em relação às datas. Então, assim, não está esquecida, apenas é uma luta ampla, unificada de todas as categorias, não é só do SINT. Então, é por isso que às vezes ela pensa que está esquecida. Mas tanto não está que conseguimos avançar e vão receber a folha de 2017. A Marlene Moura, que é diretora de aposentados do SINT e também professora, manda aqui um parabéns para você, Simonete Hudson, boa informação. Valeu, Marlene, um abraço. O Antonielson Souza disse que está nos assistindo, valeu, Antonielson. A Lourdinha Barbosa, tá demais esse... Eu não entendi aqui, Lourdinha Barbosa, o que você colocou aqui. Tá demais esse presidente, né? Acho que é isso, tá demais esse presidente. Meu Deus, onde vamos parar com tanta ruindade? É isso que... É, verdade. Valeu, Lourdinha. O Zé Queoma manda aqui mais outros comentários, né? Todos nas ruas em defesa da educação pública, se referindo aí ao 30 de maio, né? 30 de maio que isso, o pessoal vai para as ruas. Ao 14 de junho também. Eu queria comentar esse adjetivo, né? Vamos parar com tanta ruindade, né? Porque não é, isso é parar... Não, isso não é... porque, não, eu estou entendendo o que a minha colega está falando, né? Mas vamos dar um basta a uma concepção excludente. Que esse governo está promovendo, né? O governo aponta. Quando o governo corta os recursos da educação, quando o governo não sai na frente discutindo o Fundeb permanente, o governo está dizendo a que veio. Já dizia quando era candidato. Isso. E reafirma nesses 4 meses e meio de governo. Veio para cortar, acabar com a soberania nacional, veio para se ajoelhar ao capital internacional, veio para dizer não às oportunidades para quem precisa mais, veio para contribuir com os ricos fiquem mais ricos e os pobres fiquem mais pobres. A propósito, eu estava outro dia numa conversa sobre a questão dos conchavos, não é? Que o governo tinha dito que não ia mostrar ao povo brasileiro que não tinha como governar porque só tinha conchavos. O Congresso só fazia relação se fossem conchavos, mas relação de governo, até da interpessoal, tem que ser através de conchavo mesmo. O conchavo é legítimo. É importante que se pergunte o conchavo para servir a quem? Para enriquecer os mais ricos e empobrecer os mais pobres, deixar mais pobres os pobres? Mas então, aquele texto que Bolsonaro lançou, divulgou, ele meio que está dizendo ali que ele é incompatível com a democracia. Ele não consegue governar dentro das regras democráticas. Exatamente. Ele não consegue entender... Aí é o grande perigo que... essas manifestações de domingo, né? Não é isso? Que estão sendo chamadas. Nós caminhamos para voltar aos quando se pede o fechamento do Congresso, quando se pede o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Mas então, desde a sua... Ele convoca e depois ele mesmo desconvoca. Mas desde a campanha dele, né, Hudson, ele já colocava que o lema dele ia ser cortar as políticas sociais, ia ser economizar. Então, economizar de quem? Tirando do bolso de quem ganha menos. Economizar para o lucro dos banqueiros? Para levar para os banqueiros. Então, economizar com a previdência dos mais pobres, não é isso?
e enriquecer mais a política dos banqueiros. Esse adjetivo que a minha colega, o internauta, não sei se é uma colega professora, o internauta utilizou aí, deixar de tanta ruindade, não é? Não é deixar de tanta ruindade, tira a mão do que é nosso. Tira a mão do que nós conquistamos de cidadania e de soberania nacional e nos deixa em paz, viver com alegria, viver com oportunidade, viver com transformação social, viver com inclusão. Para isso, nós precisamos do Fundeb permanente. Para isso, nós precisamos de mais recursos para as universidades construir o seu ensino, sua pesquisa e sua extensão. Ok, Hudson, o Ekeoma diz aqui que tempos são esses, né, em que temos que defender, em que se faz necessário defender o óbvio, né, a frase lá do Bertold Brecht, né, se eu não estou enganado, resistência ativa e sempre, não há retrocesso. A Marlene Moura mandou um outro comentário aqui dizendo: aproveita, Simonete e Hudson, para reforçar o convite da greve geral para aposentados e aposentadas nesse dia 14, né? Sim, que esta causa nos pertence, ou seja, chamar os aposentados também, quem puder ir, quem não puder ir, mandar o pessoal para participar, né? Para participar do dia 14 de junho. Eu sou aposentado, dia 30 de maio, 14 de junho. 14, 30 de maio, toda hora que tiver luta por inclusão social, por transformações sociais, por mais oportunidades, para que possamos ter uma sociedade mais justa, igualitária. E aí nosso colega aposentado, fica aqui o chamado. Minha colega Marlene, um abraço, você está corretíssima. Corretíssima, o aposentado tem que vir para a rua também. Tem, porque ele também será prejudicado. Porque né? o que está em jogo, com o fim do Fundeb, se porventura vier a ocorrer, é a gente voltar a um passado que nós já vivemos no Rio Grande do Norte. Viu, Denô? No Rio Grande do Norte, entre 1988, ontem, né? Faz 30 anos, né? 31 anos. Entre 88 e 2001, durante 13 anos, os professores não se aposentavam porque perdiam a metade do salário. Isso foi o governo Geraldo Melo, Zé Agripino e Garibaldi Filho. Ou seja, nada de integralidade e paridade. Não se aposentava porque perdiam. Tinha uma gratificação chamada, apelidada de Fundeb, que ela mostrava exatamente o caráter restritivo do Fundeb, que o professor que ganhava, à época, R$300 e recebia 250 com os descontos, se ele se aposentasse de cara, ele perdia os 148 daquilo que se convencionou chamar de Fundeb. Durante esses 13 anos, de 88 a 2001, o salário do professor ficou congelado, o salário base do professor médio, início de carreira, em R$42 e o J 66. O formado em R$92 e o J formado em R$142. Isso foi ontem. Então nós destravamos isso e descongelamos isso com a luta. Quem consolidou essa luta para fazer a isonomia com os aposentados foi o Fundeb, com aporte de recursos que o Fundeb trouxe, tá? O caráter abrangente e o aporte de recursos que ele trouxe. Se o Fundeb cai, a gente vai viver o que viveu ontem, de 1988 a 2001. Um passado que ninguém sente saudade, que ninguém quer, ninguém sente saudade, né? E que foi desfeito com muita luta, com muita organização, com muita determinação, sobretudo da direção do sindicato, que é a época que eu tive o prazer de participar. Tá? A Dalgisa Magda diz aqui, que bom te ver, Hudson.
Um abraço, minha cara Adalgisa. A Zeneide Jacome assistindo, excelentes informações sobre os atos que irão acontecer. A Maria Lúcia diz que é um ouvinte assídua deste programa. A gente agradece, Maria Lúcia. Um abraço, Maria Lúcia, também. Pelo comentário e de todos que participaram aqui conosco. Eu vou encerrar o Extra Classe Web TV ao vivo de hoje, agradecendo a participação de Hudson Guimarães pela primeira vez aqui conosco, Simonete mais uma vez aqui conosco, e reforçar dia 30 de maio. 30 de maio nas ruas. Dia 14 de junho, Dia audiência 14 pública de do dia junho. 27 também. Da próxima segunda-feira. Vamos por parte, dia 27 de maio. Pela ordem. Pela ordem, né? Pela ordem. Pela ordem. 27 de Audiência maio, pública. próxima segunda-feira, né? Às 14 horas, audiência pública no auditório do IFERN. Do Central, né? No IFERN Central. Nós precisamos superlotar aquele auditório, porque o motivo nos chama para isso. E daí fica o convite. Professores, não é só para professor e aluno, para toda a comunidade escolar, pai, que nessa hora escutam a nossa transmissão, sintam-se convidados. Dia 30 de maio. Dia 30 de maio, que segundo é Dia Nacional de Luta, né, em defesa da educação pública. Sim, a gente vai estar na rua. Estudantes e trabalhadores e pais e comunidade, todos na rua, em luta por uma escola pública permanente e de qualidade. Vai ter um ato aqui em Natal, 14 horas, 14 horas, concentração no Midway. Na Praça Cívica. Eita, errei, valeu. Na Praça Bom, mas Cívica. ainda tem um tempinho? Tem sim, para falar do 14 sim, de maio, de 14 de junho também. É, né? embora esteja longe, mas lembrando a audiência pública do Fundeb permanente no dia 12 de agosto, às 14 horas, na Assembleia Legislativa. E segunda-feira, nosso compromisso à tarde, no auditório do IFERN. Espero você lá. E 14 de junho, para fechar 14 de junho, greve geral. Isso. Obrigado, E aí? Hudson Guimarães. Eu que agradeço. Obrigada também, Denô. Isso aí, encerrando esta classe web Isso. de hoje. Obrigado, Simonete. Obrigada, Denô, também. E um bom final de semana a todos e a todas. E até domingo no Extra Classe TV. Um abraço, agradeço aqui a iniciativa do sindicato de nos convidar. Fico sempre à disposição. O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O Sint RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. A gente está de volta porque fomos para um intervalo assim repentinamente, porque tivemos um probleminha aqui no microfone, na bateria do microfone, mas já voltamos aqui para agora sim, definitivo, para a gente encerrar o Extra Classe Web TV ao vivo de hoje, com o Hudson Guimarães, com Simonete Almeida. Boa sexta-feira, bom final de semana, próxima sexta às 15 horas, estaremos aqui ao vivo de novo. Um forte abraço, obrigado e tchau.